Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nabilus na área, trazendo mais um conteúdo. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. Apesar de hoje ser dia 25, Natal, saiu uma notícia aí que parece um presente de Natal para os vascaínos. Galera, a parada é o seguinte, eu trouxe aí um vídeo, né, a respeito do Vasco da Gama, né, o Vampeta falando, né, da Crefisa no Vasco da Gama, né, falando como isso seria bom, como despertaria, né, o gigante, acordaria, né, o gigante que está adormecido. E aí, cara, eu venho trazendo também várias notícias a respeito da Crefisa, falando, e muita gente achando que nada, que vai dar em nada, isso aqui, mentira, pá. Outros não, acredito também. E eu trouxe argumentos, né, cara, bem alicerçado a respeito dessa compra da Crefisa no Vasco da Gama, e trouxe os motivos, falei tudo. O que acontece, cara? Vou logo direto ao ponto, que é o seguinte, o GE noticiou hoje da seguinte forma, vou ler para vocês aqui a notícia do GE de hoje, hein? Ó, 25/12, às 3 horas e 18 minutos, atualizado a 1 hora, por Bruno, né, Murito e Rafael Zarco, no Rio de Janeiro. Vasco negocia a venda da SAF para filho de dono da Crefisa. Diretoria mantém contato com o dono da Crefisa e com Marcos Faria Lamaque, filho e sócio de gestora financeira independente das empresas do pai. O que acontece? Caminhando sem recursos de investidor há 1 ano e meio, o Vasco vai entrar em 2026 ainda na expectativa de venda da SAF. O interessado passa longe de ser desconhecido, mas é um agente novo no roteiro recente de possíveis investidores da SAF vascaína, que nós estávamos achando que o Lamaque estaria comprando para que a Leila Pereira pudesse estar de frente, né, tocando o Vasco da Gama. Mas parece que quem vai ficar à frente será o Marcos Faria Lamaque, filho de José Lamaque, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Cara, é um imbróglio, né? Tá em família e o Vasco vai pertencer à família Lamaque. Essa é a realidade, vai pertencer à família Lamaque. Negocia com a diretoria de Pedrinho, hoje no controle da SAF. Com a boa relação do pai com a diretoria de Pedrinho, o empresário de 47 anos tem entusiasmo do pai para seguir rumo à compra do futebol do clube. A notícia foi publicada antes pelo jornalista Lucas Pedrosa. Ou seja, tem uma influenciazinha, né, filho? Tem aquele famoso, que a gente possa dizer, né, informações privilegiadas, né, parceiro? Quem sabe um dia eu terei informações privilegiadas, né, um youtuber famoso. Vamos lá, filho de Lamaque com uma das 5 herdeiras do banqueiro Aloísio de Andrade Faria, que faleceu em 2020 e foi fundador do Banco Real. Marcos tem perfil discreto e poucas aparições públicas. Tem vida independente das empresas do pai e, por consequência, de Leila Pereira, atual mulher do pai José Lamaque. Okay? Aqui ficou estranho, galera. Eu também não entendi não, tá? Mas Lamaque segue sendo personagem importante nas longas tratativas com a diretoria de Pedrinho. Ele acompanha todos os passos desde a ação do Vasco para retirar o controle da 77 até a homologação da recuperação judicial neste último domingo. O filho de Lamaque fundou em 2011 a Blue Star, uma gestora financeira de fundos de investimento, mas foi diretor da Crefisa por muitos anos e também trabalhou no Banco Alfa, outro banco fundado pelo avô Aloísio. O Vasco, né, e a família Lamaque foram procurados pelo GE, mas não comentaram o tema. Marcos está em viagem de férias fora do Brasil, inclusive. Também pela necessidade de fluxo de caixa, é provável que o Vasco recorra a novo empréstimo, DIP, modalidade de empréstimo para empresa em recuperação judicial. No início de 2026, novamente a Crefisa, empresa de Lamaque em sociedade com Leila Pereira, deve surgir como candidata a endereçar o recurso à SAF. O Vasco busca novo respiro financeiro depois de captar 80 milhões em modalidade de empréstimo com a Crefisa.
A previsão era de que os recursos terminassem justamente em janeiro. Por isso, o prazo de revenda da SAF também é fundamental para os vascaínos. Hoje a divisão de ações da SAF vascaína é a seguinte, eu já falei isso aqui várias vezes, né? 30% pertence ao clube associativo, sendo que desses 30%, 10% está com o Vasco, 10% está com o escritório jurídico que faz a defesa do Vasco e 10% se encontra na mão da Crefisa já. 31% pertence a 77, que os comprou em aporte desde 2022, só que não pertence mais a 77, está com a ECAP e junto com a Lindy Hall, galera, que também já está negociando para poder, né, o Vasco já está negociando para poder reaver esses 31%. 39% em discussão na arbitragem. Para vender a parte que está em discussão na arbitragem, será necessário um acordo ou uma decisão judicial a favor do Vasco. Eu espero que essa decisão favorável saia a favor do Vasco. Agora vamos à questão seguinte, galera. O Pedrinho foi entrevistado e foi perguntado o seguinte, se ele iria se candidatar, né, sei lá, a uma reeleição no Vasco da Gama. E a resposta dele foi fria, calculista, dizendo que não, que ele não vai se candidatar para a reeleição à presidência do Vasco da Gama. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha pensando, cara, o cara tá trabalhando pra caramba arduamente esses 3 anos e simplesmente não vai se candidatar para tentar a reeleição à presidência do Vasco da Gama. Por quê? Qual seria o motivo? Aí fiquei imaginando e falei, cara, tem parada que não tá batendo. Esse cara tem alguma carta na manga. Aí fiquei pensando, cara, aí entrei no computador e vi essa mensagem. Ou seja, cara, ele não vai tentar a reeleição porque o Vasco vai ser vendido, meu irmão. Ou seja, praticamente 90% da SAF do Vasco vai ser vendida para a Crefisa. Então, os 10%, filho, o presidente que entrar, ele só vai ser, no máximo, um CEO ou um presidente que vai ficar acompanhando e vendo. Não vai mandar em nada, não vai assinar nada, não vai dizer nada. Ou seja, esquece, vai ser mera figurinha ali no Vasco da Gama. Eu sei que muita gente ainda vai se candidatar para ser presidente do Vasco, porque, né, tem pessoas que gostam desse movimento, adora, né, mesmo que não tenha o poder de mando, de decisão, mas ser presidente do Vasco da Gama, para muita gente aí, infla o ego. Mas, cara, eu acho que a melhor decisão para o Pedrinho hoje, na minha opinião, é vender o Vasco da Gama para a Crefisa. Se futuramente vai dar certo, não sabemos, né? Porque eu tô vendo aí que a torcida vascaína não está muito contente com essa venda. A torcida vascaína gosta do seguinte, filho. Eles gostam do fanfarrão, o Marinax. O nego foi lá e invadiu as redes sociais do Marinax. Compra o Vasco, compra o Vasco, compra o Vasco. E aí é disso que o povo gosta, mano. O povo gosta de ser enganado, de ser iludido. E aí, tu tá vendo aí Marinax junto com o John Textor fazendo um monte de treta aí no Botafogo e nos times lá de fora. E o povo queria sair. Queria o Marinax dentro do Vasco fazendo essas mesmas merda que o Textor está fazendo com o Botafogo aí, se macumunando com o Marinax com o John Textor, com John Textor. E aí as coisas estão nesse embrolho aí, nessa coisa feia que ninguém entende quem vai ser dono de quê, ninguém entende nada a respeito do que está acontecendo com o Botafogo. E aí a gente vê aí as pessoas, né, ovacionando, Eurico Miranda, não sei o quê. Aí eu botei agora um vídeo também aí, cara, um shortzinho, esqueci o nome do jogador, cara, falando mal do Campelo, cara. Vê a situação. Aí o outro aí também que foi apoiado pela torcida pra caramba foi Jorge Salgado. Senta lá com a galera, na roda de samba, canta, ri. Porra, parece que o torcedor vascaíno gosta de sair, irmão, de ser enganado, de ser iludido, né, de ser feito de trouxa, de ser passado pra trás. Aí, porra, tu pega de repente uma empresa como essa daí, né, que é uma família que é torcedora do Vasco da Gama, né, gosta do Vasco e não tem time lá fora, não tem time, vai ficar só voltado ao Vasco da Gama. Possa ser que futuramente tome gosto de comprar time, possa ser que compre, não sei também, gente, ninguém tem bola de cristal aqui, mas eu creio que hoje, para dar certo, deveria ser assim, uma pessoa que gosta, que conhece o Vasco da Gama, que conhece a sua história, que seja torcedor e que não tem outros vínculos com outros clubes para poder tocar o barco aqui direitinho no Vasco da Gama. Então, cara, é isso. A notícia que eu tenho para dar é a respeito do filho do Marinax que está aí envolvido nessa compra
do Vasco da Gama. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu. E minha mãe sempre se mete aí no meu canal, galera, vocês já viram, né? O YouTube aqui sofre, ainda me chama por apelido ainda. Tchau.